Fala galerinha abençoada, 8º ano, Seduca Journey. Ano é 2020. Estamos num ano icônico da história da humanidade, onde você e eu estamos vivendo dias nada típicos, né? E vamos falar então sobre o assunto, né, que nós estávamos tratando a aula passada, vamos continuar falando sobre ele, que é a Lua e a interação dela com o planeta. Claro que nós estamos lá tentando responder esta pergunta. É possível reverter as alterações ambientais, né? Como é que essas alterações estão acontecendo? É natural, não é natural? Por isso nós estamos passando primeiro pela parte externa do planeta, né, a influência dos astros sobre nós. Vamos lá. Princípio, a gente já falou sobre isso também, o princípio é soberania. Deus é o soberano Senhor quem criou todas as leis que regem esses astros até os dias atuais. Tá? A gente teve algumas alterações ao longo da história, né? E isso já visto cientificamente, mas o princípio e o principal objetivo, na verdade, da nossa aula é perceber as interações desses sistemas em relação ao nosso planeta. Como é que é para mais, é para menos, melhora, piora, enfim, vamos falar aí um pouquinho sobre isso hoje principalmente, tá? O versículo bíblico, a gente já falou também na aula passada, Gênesis 1, a partir do versículo 14, Deus estabelece os luminares, né? Tanto o Sol quanto a Lua, um para governar o dia, outro para governar a noite. E é assim então que a gente tem a Terra iluminada, né? E tudo mais aí que você pode observar no seu dia a dia aí, na sua linda vida. Pessoas, o tema de hoje então é Lua, Terra e Sol. Vamos falar muito mais da Lua do que da Terra e do Sol. Tá? Mas, aliás, muito mais da Lua em relação à Terra, né? E depois a gente vai entrar no finalzinho da aula referente ao Sol. Não preciso ficar chovendo no molhado com você, afinal de contas, acredito que você no 8º ano já sabe que a Lua tem as suas 4 fases primordiais lá, né? Então, Lua nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante. Minguante, ela está minguando, ela está sumindo no céu, tá? A Lua está diminuindo de tamanho? Não, claro que não, né? A Lua não diminui de tamanho, a única questão é, e aqui vale a perguntinha, né? Quanto da Lua é iluminado quando ela está no quarto crescente? A resposta é 50%. Por que 50%, professor? Quarto crescente, eu estou vendo só uma parte da Lua. Queridão, lembra na tua cabeça. Eu não estou vendo a Lua inteira quando eu estou no quarto crescente, né? Eu estou vendo a parte da Lua onde uma parte está iluminada e a outra não. Mas a lateral da Lua toda está sendo recebida pelos raios solares. Então, a Lua sempre vai ter uma metade da sua face iluminada. Obviamente, a não ser que um astro ou alguma coisa entre na frente fazendo uma sombra ou uma penumbra sobre o Sol ali, entre ela e o Sol, mas, de uma forma geral, a fase da Lua, então, que nós conseguimos ver toda essa parte, é a Lua cheia, né? Eu estou vendo toda a face da Lua que está iluminada, afinal de contas ela está projetada aqui e o Sol está atrás de mim aqui, então eu vejo ela inteira. Se a Lua tivesse girado e o Sol estando atrás de mim, eu vou ver então só uma parte da Lua iluminada, essa parte aqui que está para trás eu não vou estar vendo, né? Então eu só vejo este quarto de Lua, né, no caso. Não estou vendo ela na sua plenitude. Então, da sua casinha, né, essa humilde residência onde você está assistindo agora, isso daí, não sei se você está no carro também, enfim, mas tudo bem. Imagine que da sua casa você consegue observar vários locais onde a Lua, principalmente locais onde ela passa, né, não é sempre o mesmo. Ela tem uma órbita elíptica, apesar de ser regular, né, obedecer certos critérios, ela não passa trivialmente sempre no mesmo ponto, ela não está fixa no espaço de uma forma, se é que dá para assim dizer. Está fixa, está presa à nossa gravidade, né? A força gravitacional da Terra acaba atraindo esse satélite para fazer girar. Galera, a conta é muito precisa, tá? Os satélites, eles têm a sua influência, né, sobre esses astros, sobre os planetas, enfim, e, cara, é impressionante a forma pela qual a velocidade disso tudo é muito bem estabelecido. Quando a gente for falar, agora iniciou-se, né, se você está acompanhando aí o noticiário, iniciou-se uma nova corrida espacial. Os Estados Unidos, assim como a Rússia, a China, estão investindo pesado em tentar
visitar mais o espaço. E um dos planos dos Estados Unidos até 2025 é fazer uma nova missão lunar, ou seja, colocar seres humanos para estudar o nosso satélite. A gente foi apenas uma vez, né? Aliás, a gente foi algumas vezes já a visitar a Lua, né? As missões Apollo aí que aconteceram de 60 até início da década de 70. Então, há muito tempo atrás, vamos falar aí há 50 anos atrás, a gente começou a fazer essa exploração e teve êxito aí nessa busca. Claro que é um assunto polêmico, não é mesmo? Você deve ter falado aí com os seus pais aí durante essa semana, você viu que tem gente que não crê realmente que o homem foi para a Lua. Existem algumas teorias aí que a galera bate o martelo dizendo que não foi para a Lua, que aquilo foi feito em Hollywood, num estúdio, blá, 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 blá. Pessoas, existem vários argumentos para quebrar esses argumentos, tá? Então, realmente, o homem foi para a Lua, tá? Tanto é que agora nós temos aí satélites circulando em torno do nosso planeta, você tem o GPS aí na tua mão, justamente porque nós conseguimos, com o avanço dessas viagens lunares, a gente foi adquirindo conhecimento a respeito de como é a órbita terrestre, enfim. Ao ponto da gente ter, então, telescópios orbitando o planeta Terra, vários satélites e até mesmo a estação espacial, né? A Estação Internacional Espacial. A órbita da Terra, às vezes até quando você está de bobeira lá, né? Vamos supor que agora você estava indo num dia desse, Curitiba, não chove, você estava olhando para cima, de repente você olhou de noite e tinha um ponto passando. Você falou, meu Deus, uma estrela cadente. Aí você foi, fez um pedido, quando você abriu o olho, o troço ainda estava lá andando. Você falou, eita, que aquilo lá é um ET. Aí você começa a sofrer, meu Deus, você era abduzido. Não, querido, aquilo nada mais é do que um satélite. Tá? Às vezes o que acontece é que pelo fato de ele estar muito distante, ele não está emitindo luz. Não tem uma luzinha de LED piscando nele lá, tá? Talvez até tenha, mas não é isso que vai chegar até teus olhos. O que está chegando até teus olhos é a luz do sol batendo naquele mecanismo, que geralmente é feito uma manta para justamente proteger da radiação, no tipo de radiação solar, e ela está refletindo a luz para você aqui na Terra. Aí você consegue ver os satélites lá passando sobre a tua cabeça, tá? Por exemplo, a estação espacial, ela está a uma média de 400 quilômetros de altura da sua cabeça, né? Então, quase perdendo, está na última fase da atmosfera terrestre, né? E ainda assim, esses astros, então, existe uma série, gente, de questões envolvendo esses astros aí. Para você ter uma ideia, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque só jogar coisa no espaço não garante que aquilo não vá voltar aqui para a Terra, né? Porque enquanto eles estão orbitando em torno da Terra ali, eles estão cumprindo o seu papel. Só que se um satélite descer a conta da velocidade dele, ou enfim, começar a perder para a gravidade terrestre, ele vai entrar na órbita terrestre, pode cair na sua casa, ok? Mas a pessoa que triste, que é um satélite do céu na tua casa, seria bem trágico, né? Ainda bem que não é a Lua, né? Nosso lindo satélite natural. Pessoas, depende do ponto referencial em relação ao observado na Terra. O que eu estou falando aqui? Estou falando das fases da Lua ainda. Estou falando que, independente de qual momento, a Lua sempre vai ter 50% da sua face iluminada. A questão é, eu estou aqui, onde eu estou, a minha referência em relação à Lua, ela vai mudar o desenho que eu estou vendo dela pintado, digamos assim, né? Ele sendo iluminado pelo Sol, ela vai dar a beleza da Lua para nós. É óbvio que a gente usa poeticamente a Lua, usa um monte de outras coisas, mas ela é linda não só porque ela é linda. Ela é linda não só porque tem beleza, mas porque também ela é um astro, né, gente? Já começa por aí. Mas, nossa, isso foi podre, né? Mas a questão da Lua é que ela tem funções muito bem preparadas para eu e você aqui no planetinha. Olha ali, ó, sempre a face observada é a mesma, apesar de nem sempre estar toda iluminada. Então aqui eu coloquei só uma foto, que geralmente a gente vê essas fotos aproximadas da Lua em relação à Lua cheia, né? Você olha todo aquele queijo suíço que é a Lua lá, cheio de buraquinho, de pancada que já levou de todo mundo. Mas aqui eu estou vendo então, ó, esse ponto da Lua, galera, não está sumindo, né? Eu continuo tendo aqui, ó, a circunferência lunar. A questão é, ela não está iluminada, não estou vendo, alguém apagou a luz, tá? Existem
dois locais da Lua em relação à órbita dela na Terra que é importante você saber. Isso não está no seu material, portanto, se você está anotando aí, faça o favor. Perigeu e apogeu lunar. O que é isso? Aqui você tem a Terra e aqui você tem a Lua, correto? Quando a Lua ela dá um giro lá, ela está orbitando em torno da Terra. A órbita da Lua ela não é redondinha, bonitinha, como eu passei lá até no nosso último, eu passei um gifzinho lá no último PowerPoint, é um pouquinho achatada essa formação. E a Terra não está exatamente no centro dela também, fazendo com que a Lua ora orbite mais distante, ora mais perto da Lua, tá? Quando ela fica no ponto mais distante, quando ela vai mais longe, esse ponto da Lua recebe o nome de apogeu, ok? Quando ela retorna e ela volta para um local mais próximo, vamos supor que ela girou, né? Então ela está no perigeu. Então vamos lá, ó. Apogeu, a Lua está girando e ela vai até o ponto mais longe. Continua girando lá por trás, né? Dá uma volta, né? Então aqui tem uma distância grande também e ela vem então para o ponto mais próximo da Terra, perigeu. Apogeu é mais distante, ó. A distância percorrida da Lua em relação à Terra é maior e o perigeu, então, é quando ela se aproxima um pouquinho. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Se eu fosse desenhar a Terra aqui, vamos desenhar uma terrinha, um planetinha aqui, Europa, aqui está você, ó, bistecona, enfim. Lua. A Lua girou, só que ela está mais ou menos girando assim em relação à Terra. Tá claro que eu estou sendo bem grosseiro, tá? Mas a Lua, quando eu estou neste ponto, né? Então eu teria o apogeu. E aqui eu teria, então, o perigeu, que é onde a distância está mais curta. Guardadas as devidas proporções, né? Não é tão gritante assim a diferença destes distanciamentos, tá bom? Olha só que legal. Aqui você tem um desenho, então, né, do apogeu e perigeu. Lembrando que isso aqui, a Lua não está passando aqui encostada na Terra, né? Isso aqui é como se tivesse um bambolê, um arco, alguma coisa aqui no chão, tá? Mais ou menos como o desenho aqui. Então, a referencial da Lua em relação à Terra, mais próximo é o perigeu. O mais distante é o apogeu. Tudo bem? E olha só que interessante. Quando tem essa distância, aqui tem um distanciamento em quilômetros, tá? Perigeu, 356.400 quilômetros. É a distância da Lua mais próxima da Terra quando ela faz essa órbita terrestre. E o ponto mais distante aumenta, então, em 50.000 quilômetros o apogeu. Ele fica mais distante 50.000 quilômetros. Dá para fazer? Será que o carro do teu pai faz isso aí com litro? Pergunta para ele. Galera, aqui, ó, olha só que interessante isso, porque para quem gosta de observar o espaço e quem gosta de falar aquelas fases de superlua e não sei o que mais, é quando eu tenho isso daqui. Olha a diferença do apogeu para o perigeu em relação ao tamanho da Lua quando eu estou observando. Quando ela está mais distante, é óbvio que eu vou ver menor. Então, fase de apogeu. A Lua está mais distante da Terra. Quando ela está mais próxima, é o perigeu. Qual você acha que os observadores do espaço gostam mais de observar? É óbvio, né, que o perigeu, a Lua está mais próxima, então eu consigo enxergar com maiores detalhes. Uma bagatela aí de 50.000 quilometrinhos só aí para a gente poder observar. Então isso é bastante interessante, tá? Crianças, dá uma olhada nesse cara lindo chamado Sir Isaac Newton, tá? Também conhecido como Newton. Newton foi ali então e achou em 1687, quando ainda não se tinha os telescópios que nós temos, quando ainda não se tinha uma série de tecnologias que hoje facilitam a nossa observação, Isaac Newton escreveu com cálculos matemáticos e observação destes astros, inclusive ele foi o criador do telescópio refrator, que faz, ao invés de ser o refletor, além de ser diferente do refrator, que usa lentes, ele vai fazer o desvio da luz para chegar com maior concentração até os teus olhos. No caso do refletor, ele vai refletir essa luz e ela vai chegar com um grau de precisão muito maior do que um telescópio
refrator, ok? Eu vou explicar isso daqui um pouquinho mais adiante para vocês. Não hoje, tá? Sir Isaac Newton, foi lá e descobriu o seguinte, que massa atrai massa, tá? Atrair tá errado ali, tá? Desculpa o acento aqui, ó. Massa atrai massa. É a lei da gravitação universal dos corpos. O que isso quer dizer? Tudo, galera, quer dizer tudo. Sabe por quê? Porque a Lua, ela tem uma influência sobre nós aqui na Terra. Tem uma grande influência sobre nós aqui na Terra. E boa parte disso tem a ver com essa lei da gravitação universal dos corpos. Mais ou menos isso quer dizer que massa atrai massa. Isso aqui é massa, certo? O que é massa? Qualquer coisa que ocupe um lugar no espaço. Isso a gente dá o nome de massa. Se eu deixasse esses dois gizes, tomara que você esteja vendo aí. Se eu deixei esse giz, se eu deixei esse giz e eu deixei essa TV aqui, uma perto da outra. Se a gente deixasse isso aqui durante 100 anos, quando eu voltasse, esses dois corpos, eles na teoria, eles teriam se movimentado um para perto do outro. Professor, não estou entendendo isso. Galera, é mais ou menos o seguinte, quanto maior a massa de um corpo, maior é a atração, a força de atração que ela vai exercer sobre um outro corpo. Estou falando aqui, óbvio, eu estou falando de um apagador e eu estou falando da TV. Essa bonita e esse bonito tem uma massa praticamente desprezível perto de um planeta. Praticamente não, ela é desprezível, certo? Quando eu tenho um corpo muito grande, que é o caso de planetas, de satélites naturais, enfim, astros celestes de um modo geral, existe um achatamento. Vocês lembram lá de um GIF que eu passei para vocês na aula passada, que tinha uns negocinhos quadradinho, tinha o Sol no meio e uma bola girando em torno dele ali, que era a Terra e o satélite natural nosso. Essa lei da gravitação, ela quer dizer que quanto maior for o corpo de um astro no espaço, ele vai exercer influência sobre outros corpos. Então, hoje, eu e você estamos presos à órbita do Sol, correto? A órbita do Sol não, estamos presos orbitando em torno do Sol, melhor dizendo. Então, o Sol, que é tem uma massa muito maior que a da Terra, ela está atraindo a Terra em relação ao Sol. Existe uma força, eu já vou mostrar isso para vocês ali, existe uma força que a Terra faz para tentar sair desta rotação. Ela está falando, nossa, eu quero ficar no espaço o resto da minha vida seguindo reto. Se o Sol deixasse de existir, a Terra ia passar reto realmente. Por que ela fica presa? Porque tem uma outra força que está puxando ela aqui. Seria mais ou menos quando você pega uma cordinha e fica girando ela na sua mão. Tá? Essa cordinha está fixa por um ponto que você está atraindo aquele objeto para esse centro aqui, que é onde você está girando, o centro de força. Só que você está girando e usando uma outra energia, uma outra força, que é para aquela pedra ou aquela cordinha ou aquilo que está amarrado na ponta da cordinha sair voando. Se eu não soltar isso daqui, esse negócio vai continuar girando em torno da minha mão. Porque por mais que eu faça força para ele sair, eu tenho uma força que está atraindo para o centro. Então, a força resultante deste camarada seria nessa região, nessa questão aqui sempre. Eu vou mostrar um desenho que talvez explique melhor para você. Agora eu vou fazer o Sol aqui, tá? Pronto, olha que sol bonito. O professor já desenhou melhor. É verdade, a quarentena está acabando comigo. Pessoas, a Lua então, por conta desta lei gravitacional universal, a Lua vai exercer uma influência sobre as marés. Tá? Como assim, professor, sobre as marés? Imagina você uma bexiga, ok? Uma bexiguinha. A bexiga está aqui e você pegou e colocou algo perto disso que está fazendo uma atração, está puxando essa bexiga. Se você segurasse essa bexiga com a sua mão e fizesse uma força para as laterais, ia sofrer um achatamento, correto? Ele ia diminuir nas extremidades e aqui ele iria aumentar. Tudo bem? É mais ou menos isso. Isso aqui é só um formato da força que está causando sobre a Terra, é a influência que a Lua faz sobre a massa líquida dos corpos. Tá? Inclusive, as marés, então, como eu estou dizendo aqui, elas são influenciadas pela Lua. Como assim, professor? Maré baixa, a maré baixa está nessa
neste ponto aqui. Ó. Quando a Lua está puxando a água por aqui, essa parte de baixo da Terra vai receber menos água. A água está migrando para esse bloco aqui, onde a Lua está sofrendo essa influência. Tá? Aonde que teria maré alta, então? Nestes pontos aqui. Ó. Então é como se eu pegasse a bexiguinha e eu puxei a bexiguinha. Então, quando eu puxo ela, eu estou causando oscilações de maré. Na medida que a Lua vai andando, essa influência vai mudando também conforme a influência desse astro sobre a Terra. Então, por quê? Porque massa atrai massa. A massa da Lua consegue atrair as marés, a quantidade de água, né, disponível na Terra, por isso que você tem lá aquela oscilação de maré durante o dia, né, de maré alta e maré baixa. Professor, sério mesmo? É só você ver na praia. Você vai à tarde para a praia, parece que o mar engoliu tudo que você tinha feito de manhã, né? Você chega cedo, a maré está lá atrás, bonita, aí de repente começa a aumentar, no final da noite ela recua de novo, à noite ela volta a arrebentar tudo, e no outro dia você chega, está tudo bonitinho de novo, já varreu lá aquele I love you que você tinha escrito na areia, a maré já acabou com aquele efeito romântico. Ela nem sempre é tão romântica assim, a Lua, ela pode acabar com o seu I love you da areia. Pessoas, então a Lua vai ter essa influência. Existem tipos de maré, que aqui eu vou pedir para você tomar um cuidadinho na hora de olhar. Existe uma maré chamada de marés de Cisígia. Cisígia, olha que nome só. Pessoas, maré de Cisígia, a palavra aqui é quando eu tenho jugo igual sobre os dois. Professor, como assim? Existe um momento, tá, que a maré ela consegue fazer uma influência ainda maior, e essa maré geralmente é a mais alta. Quem gosta de pegar onda fica esperando acontecer a maré de Cisígia. Por quê? Porque a Lua está fazendo influência, né, sobre a maré, e o Sol também tem uma influência. Tá? A Lua ela influencia mais as marés do que o Sol. O Sol, se fosse comparar aqui, é uma influência de mais ou menos 30% em relação ao que a Lua causa na Lua. Tá? Nós teríamos maré se não tivesse Lua? Sim, mas ela teria uma oscilação bem menor do que o que nós vemos hoje. Professor, qual é a importância das marés? Galera, falando em bioclima, o local onde eu tenho vida no oceano e na costa também, cara, é de 100%. Né? Eu estou influenciando todo o ambiente marítimo e as espécies, então, elas acabam nesse dinamismo, né, da própria água, eles acabam entrando e criando seu nicho ecológico nessas regiões. Se eu alterasse isso, fatalmente eu alteraria o ciclo biológico desses animais também e mudaria toda a conformação da vida aqui nos seres vivos. Então, a maré de Cisígia é quando eu tenho o quê? Alinhado a Lua e o Sol fazendo uma influência. Ou seja, a força tanto da Lua quanto do Sol está puxando mais ainda essa bexiga para as pontas, fazendo então com que essa maior, eu tenha marés ainda mais altas nos polos, no caso aqui na região, sei lá, do Equador, não sei qual a referência da Terra, mas essa parte aqui seria as marés mais secas e aqui as mais volumosas. Galerinha, neste ponto aqui, então, eu estou observando uma outra situação. Lua crescente, né? Por quê? Porque o referencial da Terra eu estou vendo metade iluminada e metade não iluminada. Nesse momento, eu tenho a famosa maré de quadratura. Está escrito aqui embaixo, mas não deu para ver ali no slide. O que acontece é que o Sol está puxando a Lua para um lado e a Lua está puxando a maré para o outro. A Lua puxando a Lua. O Sol está puxando a maré para cá e a Lua para cá. Então eu tenho uma maior uniformidade em relação às marés do que em relação à maré de Cisígia, né? Que eu estou puxando, eles unem forças para fazer esse esforço maior aqui em relação à maré. Então a maré de quadratura é quando eu tenho então como se fosse é a maré com menor oscilação possível quando a Lua está sofrendo influência neste sentido e o Sol no sentido contrário ali, tudo bem? Aqui mais uma situação, aqui galera, é mais ou menos isso que eu desenhei para vocês neste gifzinho, não sei se você está vendo adequadamente aí. Então a Lua, o Sol, a Terra
E a Lua girando, né? Aqui a órbita tá bonitinha, redondinha, mas ela é elíptica, tá? Então, existe uma variação de velocidade vindo para cá e uma força que atrai ela aqui para o centro, chamada de força centrípeta. Então, a força, você está percebendo que enquanto tem uma para cá e outra para cá, a força resultante é sempre nessa região, nessa diagonal aqui, ó. Então, este camaradinha não vai parar nunca de girar, a não ser que essa força acabe se alterando com o passar do tempo. Quando eu falo de escudo natural, o que eu estou dizendo? Lembra lá que massa atrai massa. Então, se o Sol está atraindo a Terra e a Terra atrai a Lua atrai asteroides ou outras rochas gigantescas que estão passando pelo espaço. Você vai perceber nessa foto que a Lua está cravejada de buracos. Por quê? Porque ela recebe impactos diariamente, né? Claro que os impactos são maiores e menores, né, de acordo com os tamanhos de pedaços de rocha que está acertando ela. Já teve, para a gente poder ver essas crateras lunares daqui da Terra, galera, você está falando de pancadas fortíssimas que a Lua já levou. Por quê? Para proteger a Terra, tá? É óbvio que eu estou falando de um sistema. Professor, por que isso não cai na Terra? Né? Por que a gente tem? Galera, cai na Terra também, tá? A diferença aqui é que a Lua ela não tem uma atmosfera tão fofinha quanto a da Terra, né? Tão protegida que permita calor, permita uma série de outras situações. Mas a Lua ela absorve isso porque esse invólucro dela ali em relação à atmosfera é pequeno. Então, não tem um freio, não tem nada disso. Quando você vê lá uma estrela cadente no céu, não é uma estrela, na verdade, né? Você está vendo algum objeto que entrou na atmosfera terrestre e pegou fogo devido à fricção com o ar. Ele estava vindo uma velocidade extremamente alta do espaço e, de repente, ele começa a entrar na atmosfera e, sim, ele pega fogo, tá? E aí você vê daquela forma. Como a Lua não tem essa proteção toda, então ela acaba levando umas bordoadas bem servidas e ela fica com essa cara de queijo ali que você está vendo, né? Alguns gostam de lembrar o amigo que está com espinha na cara, enfim, é isso aí. Vamos lá então falar sobre o eclipse lunar. Galera, o eclipse lunar nada mais é, aliás, eclipse de um modo geral, não estou falando só do lunar, até porque a Lua também tem o aspecto, o Sol também sofre, também a gente sofre eclipse do Sol, né? Mas os eclipses de um modo geral, vamos lá, para o eclipse lunar. Cara, professor, qual que é a diferença? Por que tem o eclipse? Cara, o eclipse não tem um objetivo, o eclipse, tá? O eclipse, na verdade, ele tem um alinhamento dos três astros, né? De três astros, um luminoso que vai projetar a luz sobre aqueles dois. No caso do eclipse lunar, a Lua está numa órbita onde ela passa e se esconde atrás do Sol, tá bom? Então o Sol acaba projetando a luz, né? O feixe de luz passa pela Terra e atrás aqui, todo esse feixe que eles chamam de umbra, tá? Vai ficar completamente apagado. A Lua se esconde às vezes atrás do Sol, atrás da Terra, né, para refrescar um pouquinho em relação ao Sol. Por isso que eu disse que nem sempre, né, nem sempre a Lua vai receber 50%. Acho que eu até falei sempre, mas tudo bem. É que em alguns momentos, né, enquanto em situações onde não tem nenhum astro à frente dela, ela vai receber esses 50%. Se o planeta Terra, por exemplo, entrar na frente do Sol e tapar a luz solar, então nós temos o eclipse lunar. Tá? O eclipse aqui, quando ele estiver nessa região, ele chama uma região de penumbra. Ela vai apenas diminuir a sua intensidade. Às vezes a Terra pega só um ladinho, assim, ela fica protegida, ilumina uma parte da Lua e outra não, né? E aí a gente consegue observar bem este fenômeno, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. A galera gosta de falar de umas polêmicas aí, né? Em relação, por exemplo, à lua de sangue. Já ouviu falar na lua de sangue e tal? Galera, a Lua, a Lua vai estar exatamente atrás da Terra, que vai ser esse tipo de eclipse, e às vezes ela vai estar na região penumbral, né? Então é o eclipse parcial da Lua. Por quê? Porque ela não se esconde totalmente. A Terra vai sofrer influência sobre uma face da Lua, mas não sobre ela toda, ok? Quando a gente olha essas fases aqui, ó, então eu tenho
um eclipse total da Lua, eu tenho um eclipse parcial ou partial e o penumbral. O penumbral, a Lua dá uma escurecida apenas. O parcial é quando a Lua ela fica entre a Terra e metadinha dela fica olhando assim, atrás do Sol, e a outra fica totalmente escondida. Tá? Então, esse é o eclipse parcial. Professor, mas isso aqui eu estou vendo, que eu mais vejo aqui é o eclipse total. Lembre que, quando eu estou vendo isso aqui, ó, esse movimento do Sol, acho que esse aqui está um pouquinho melhor a imagem, o raio solar, ele continua iluminando, tá? Lembre que quando você acende lá, por exemplo, uma fogueira, e se você colocar um tapume na frente da fogueira, entre você e a fogueira, não fica completamente apagado. Ele vai ter uma certa penumbra, vai ter uma certa luminosidade, nem que seja baixa. Como os raios solares, quando passam muito próximos à Terra, você já deve ter percebido isso no entardecer, né? Quando você vai lá para o Instagram, tira foto, entardecer em Curitiba, coisa linda, tudo laranjinha, enfim. Cara, você já parou para pensar por que é laranja? O Sol, já olhou para o Sol meio-dia? Meio-dia é a hora que a incidência de raio solar está direta sobre a Terra. Ele está recebendo diretamente aqui, ó. Aqui você tem o Sol. E aqui, sacanagem, né? Vamos fazer bonitinho esse Sol. Aqui você tem o Sol. É, bonitinho é modo de dizer, né? E aqui você tem a Terra. No entardecer, o raio solar ele está chegando, deixa eu colocar um pouquinho maior, só para você poder observar também. Misericórdia, professor. Galera, aqui tem o raio solar, quando ele chega diretamente aqui sobre a Terra, ele está influenciando diretamente, os raios solares estão incidindo diretamente sobre uma região, e aquela região, então ela fica superaquecida, recebe boa parte do raio solar, enfim. Na medida que vai chegando aqui, que a Terra vai girando, né, a Terra vai chegando então ao ponto de ficar escondida do raio solar. O raio solar está iluminando 50% e essa outra metade não está iluminando. Quando ele está começando a entrar nessa região, o raio solar continua passando pela Terra, né? Assim como ele passa por aqui, ó. Qual é a questão? Nós temos uma atmosfera bonita, fofinha, maravilhosa, que faz com que este raio solar ele passe pela atmosfera terrestre e ele seja desviado. Ou seja, é como se essa luz sofresse um desvio. Já viu um arco-íris, né? Você já deve ter percebido que o arco-íris ele decompõe as cores nas cores lá bonitinhas que você vê. Quem faz isso? A gota de chuva. Funciona como um prisma, a luz incide sobre esse prisma ou essa gota e ele decompõe, fracionando as cores lá. No caso do entardecer, ele faz com que o vermelho seja evidente. Ele passa por aqui e ele desloca este raio solar. Isso, para eu e você, foi uma estratégia de Deus muito, muito, muito bem vista. Por quê? Porque geralmente a gente não anda olhando para o céu assim, né, de dia. Você não fica lá, não é teu dia a dia. Mas no nosso dia a dia é comum, no final da tarde, você tá se deslocando e olhando neste ponto. Cara, o entardecer é mais um cuidado de Deus para que eu e você não venhamos a ferir os nossos olhos. Caso contrário, a gente teria que ficar de costa para o sol, em virtude desse pôr do sol, ao invés de ficar contemplando a beleza de um pôr do sol por aí. Então, esse desvio que a Lua faz, que a atmosfera da Terra faz, joga esse feixe de luz na cor laranja. O que faz então com que a Lua receba essa coloração laranja? Nada mais é do que os raios solares que estão sendo desviados pela atmosfera terrestre e estão sendo projetados sobre a Lua, como se fosse um desvio e o foco está sendo a Lua. Por isso que a Lua fica vermelha, né? Tem lá toda aquela questão bíblica da Lua que se converteu como sangue e tal, e outras coisas mais. É óbvio que a gente não pode menosprezar os acontecimentos bíblicos, mas não é sempre que você vê uma Lua vermelha que você vai estar falando da Lua de sangue, tá bom? A Lua vermelha, como você está vendo aqui, não é Mercúrio também, não é Marte, ao ponto de ficar lá vermelhinho, né? Mas eu estou falando da Lua que está recebendo então esse desvio
desses raios solares da própria atmosfera terrestre, tá bom? E por fim chegamos ao eclipse solar, né? Eclipse solar que não dá para você ficar olhando lá, nossa, o sol está se escondendo, você vai ficar cego, então não seja tongo. Isso aqui é um eclipse total, né, do Sol, onde acontece o quê? O que eu estou vendo, na verdade, é a Lua, né? A Lua se intromete entre o Sol e a Terra e faz uma sombra em determinado ponto, tá? Ora esse eclipse também vai ser total, ora ele vai ser parcial. Quando que vai ser total? Aqui está acontecendo total e parcial ao mesmo tempo. Por quê? Porque aonde eu estou vendo, você não consegue ver agora, mas existe uma penumbrinha aqui na ponta, ó, que aqui toda essa região estou vendo um eclipse parcial. Parcialmente eu estou vendo a Lua coberta, parcialmente não. E neste caso, o Sol, perdão, coberto pela Lua. E neste caso aqui, onde tem o foco, é o eclipse total, onde eu estou no local do planeta Terra, em que a Lua entra exatamente na frente do Sol, fazendo então com que eu fique escondidinho atrás da Lua ali, não recebendo os raios solares. Tá bom? Galera, na live a gente vai fazer um compilado aí a respeito de teorias sobre exploração espacial, exploração lunar e outras coisas mais. Eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. Não será aula de correção de exercícios, vai contar como aula física, ok? Aula aqui como esta. Então, fique atento no seu PDA a hora que eu agendar videoaula, live, enfim, entra e acompanha com a gente lá. Óbvio que se você não conseguir, vai ficar gravado no canal e aí a gente consegue conservar este material para você lá, tudo bem? Galera, no mais é isso. Deus te abençoe e fica com Deus.